Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nem todo sofrimento é castigo de Deus. A rigor, quase nenhum sofrimento aqui na Terra é castigo de Deus. O castigo não é o sofrimento aqui. De vez em quando alguém diz, olha, minha cruz está pesada, meu filho, essa situação, meu marido, é a cruz que eu carrego. Não, nada disso. Não confunda, não misture as coisas. Cruz é sentença de morte. E a gente assume a cruz espontaneamente. Deus não impõe uma cruz para nós. Deus não impõe sofrimento para nós como que uma cruz para a gente carregar. Nós aqui espontaneamente temos que querer carregar a cruz. O que significa carregar a cruz? É eu entender que Jesus morreu por mim. Para eu ter Jesus e pertencer a Ele, eu preciso morrer para o mundo e morrer para o meu eu, para me entregar ao Senhor. Se eu não morrer para a velha vida, eu não terei a nova vida. Eu só tenho direito à nova vida porque eu morri para a velha vida e me entreguei ao Senhor. Ao decidir morrer para o mundo, eu assumo a minha cruz, eu tomo a minha cruz, que é sentença de morte para o mundo. Deus não impõe cruz para ninguém. Mas Deus nos lembra do pecado e mandou o Espírito Santo e mandou que cada um de nós pregue o Evangelho para que cada pessoa entenda a sua situação perante Deus e possa ter oportunidade de ter seus pecados perdoados aqui na terra, pela morte de Jesus, que vale para todo aquele que aceita. A morte de Jesus paga o pecado de todos os que se rendem a Jesus, e somente desses. A morte de Jesus vale, desde que você tome posse para você. Como é que a gente toma posse? Morrendo para a velha vida, morrendo para todos os seus sonhos passados, para o mundo e se entregando ao Senhor. Nesse caso, nós vamos viver uma vida nova como cristãos. Nascidos de novo, nós vamos viver uma vida nova. O Espírito Santo conosco vai nos dirigir, guiar, orientar, lembrar, convencer. O Espírito Santo vai atuar em nós, inclusive trazendo a disciplina de Deus. E então o crente vai sofrer, são pequenos sofrimentos trazidos pela disciplina de Deus para o nosso bem. Para o nosso bem. Deus não nos castiga, Ele disciplina como filhos. Que filho há a quem o pai não discipline? Hebreus 12, 14. Se estáis sem disciplina é porque não sois filhos, sois bastardos. O filho, o pai disciplina para o seu bem, para correção. Deus nos disciplina como filhos, e é por isso que crente sofre. Isso, aquilo, são pequenos sofrimentos localizados que Deus também nos ajuda a suportar. Isso é fundamental. Deus não nos castiga para matar. Deus não nos disciplina para doer, para a gente sofrer. O propósito de Deus é nos disciplinar para aproveitamento, para o bem, para o nosso crescimento espiritual, nosso aperfeiçoamento em sermos como Jesus. Deus nos disciplina com esse propósito. Na vida de um cristão verdadeiro, todo sofrimento é para o bem. Todo sofrimento é uma disciplina de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Mas e nos outros? Os outros não precisam sofrer da parte de Deus, porque Deus não vai disciplinar alguém que não é filho. Deus não vai disciplinar uma pessoa natural que não é filho de Deus. Ele segue o seu caminho, vai viver e às vezes ser feliz para lá. No conceito dele,
porque ele não quer Deus, não é de Deus, e Deus também não vai impor sofrimento para ele. O sofrimento vai ser no inferno, que vai ser lançado no lago de fogo para sempre. É um sofrimento indescritível, que a gente precisa lembrar quando prega o evangelho. Mas a pessoa diz, para que eu vou querer Deus se eu estou tão bem? Eu tenho minha casa, meu dinheiro, tenho minha saúde, eu tenho meu carro, eu tenho uma vida boa, eu vou querer Deus para quê? É isso, você conhece pessoas que pensam assim? Em geral, quase todo rico pensa assim. Ele não precisa de Deus, você prega o evangelho, ele não quer. Vou querer Deus para quê? Minha vida está tão boa. Não, mas Deus vai melhorar a sua vida. Não é esse o propósito do evangelho, melhorar a nossa vida aqui na terra, é preparar para a eternidade. Mas então nós precisamos lembrar ao rico e a todos esses que estão bem ou se sentindo bem aqui na terra, porque eles gostam do mundo, estão bem, falam do mundo, o mundo os ouve, porque eles são do mundo, estão bem entrosados com o mundo, não estão sofrendo, a não ser esporadicamente alguma consequência de seus atos. Fora isso, eles não estão sofrendo e Deus não os está disciplinando. Mas é bom que eles lembrem que eles vão pagar por todos os seus atos, todos os seus pecados vão ser lembrados no juízo final de Apocalipse 20, e eles vão ser lançados num lago de fogo que arde com fogo e enxofre para sempre, por causa dos pecados que eles cometem. Isso precisa ser lembrado. E quem vai lembrar é você que prega o evangelho. E aí as coisas vão ficar confusas na cabeça. Espera aí, eu como crente estou sofrendo. Aquele cara ali, com a vida toda errada, mundano como que, ele está feliz da vida, não acontece nada de ruim com ele, só comigo. O que acontece de sofrimento comigo é disciplina de um Deus que quer o meu aperfeiçoamento. Aquele ali, Deus não vai gastar tempo com ele disciplinando, porque ele não é de Deus, não quer Deus, ele quer aproveitar a vida. Mas ainda assim o evangelho precisa ser anunciado para ele saber e vai pagar na eternidade. Há consequências para tudo o que ele faz. Mas aqui na terra a diferença vai ser gritante. Isso sempre confundiu as pessoas. Na época do Jó, época dos patriarcas, não havia Bíblia escrita ainda. Naquela época, o Jó tinha a concepção muito naturalista de que aquilo que a gente faz aqui na terra a gente paga. Então ele achava que os perversos, os maus, têm que sofrer aqui na terra. Mas ele não entendia por que ele, que tinha sido bom, procurava andar com Deus, estava sofrendo. Quando nós lemos o livro de Jó e entendemos a situação, na verdade o Jó não estava sofrendo como consequência de seus erros. Ele estava sendo alvo de uma disputa entre Deus e o diabo. O diabo queria provar para Deus que todo ser humano vai em algum momento amaldiçoar a Deus e não vai querer saber Deus. Ele só se volta para Deus por interesse. E Deus disse não, existem pessoas que são sinceras, e apostou no Jó. E o que o Jó sofreu e as acusações que ele passou eram consequência da disputa entre Deus e o diabo. Durante aquela disputa que durou meses, talvez 6 meses, o Jó sofreu bastante, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu os amigos, perdeu o respeito da mulher, talvez a própria mulher. Ele perdeu tudo aqui na terra, perdeu a saúde. E todos zombavam do Jó. Naquela época eles achavam a pessoa boa é galardoada aqui na terra. A pessoa que está sofrendo aqui na terra é porque não presta. Eles tinham essa ideia. E os amigos de Jó vieram acusá-lo. No capítulo 20, por exemplo, tem um terceiro deles, o Zofar, era o Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E esse Zofar fez coro com os outros e malhou Jó.
e acusou Jó terrivelmente de ter sido perverso, de ter cobiçado, feito e acontecido, por isso ele estava sofrendo. Deus não é injusto, ele está fazendo você sofrer porque você fez coisas erradas. O Jó abaixava a cabeça, meu Deus, não é com eles que eu estou chateado, é com o Senhor, porque o Senhor está permitindo isto. O Senhor, Deus, na verdade conhece o meu coração, sabe que eu tenho sido sincero, e eu vejo o perverso ir bem, quanto a mim, o Senhor vai me castigando. Eu não entendo isso, Senhor, eu nem queria ser aliviado não, eu só queria entender isto, Senhor. E continuou até que no final Deus mudou a sorte do Jó. Nós precisamos entender isto. Há pessoas do mundo que não sofrem nada, aparentemente estão bem, e o crente passando um aperto tremendo, arrochado, parece que tudo é difícil para ele, e o crente olha para o lado, vê o perverso indo bem na vida, roubando e nada acontecendo com ele, corrupto e está bem, impune, e ele olha para Deus, Senhor, e aí? O outro que nunca quis saber do Senhor está indo bem aqui na terra, e eu, que sempre busquei o Senhor, estou sofrendo. Deus diz, meu filho, você está sofrendo não tanto quanto o meu filho Jesus, que sofreu mais do que você, ele sofreu no seu lugar. Você está sofrendo porque eu preciso aperfeiçoar você, eu quero você aperfeiçoado para toda a eternidade estar comigo. Aquele ali está aproveitando a vida, enquanto desperdiça as oportunidades, depois ele vai pagar no lago de fogo por toda a eternidade as consequências de seus atos aqui na terra. Você não entende isso, meu filho? Nós precisamos entender. Deus está querendo falar conosco, meu irmão, entenda. Minha irmã, entenda. O nosso sofrimento aqui, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, é leve e é breve, tem um peso eterno de glória, porque é para o nosso bem que Deus nos faz sofrer alguma coisa aqui, para o nosso aperfeiçoamento, para o bem. Mas os outros do mundo vão arcar com as consequências de seus atos. Você quer estar no meio deles? Ou você quer estar redimido pelo sangue de Jesus, e então vai sofrer. Não existe vida cristã sem sofrimento, mas quando o sofrimento vier, não é castigo de Deus, mas é amor de um pai que quer o seu aperfeiçoamento. Entenda isto.